Com mais de um século de existência, a ACIG parece ter ainda um longo caminho a percorrer. Contudo, e para aqueles que não imaginam o longo e sinuoso percurso que esta coletividade percorreu, eis uma pequena lição de história. Há muito desejada pelos empresários do concelho, a Associação Comercial e Industrial de Gondomar foi um sonho tornado realidade em pleno início do século XX, numa altura em que organizações desta natureza eram uma raridade no nosso país. Remonta ao 29º dia do mês de agosto de 1901, a primeira reunião de comerciantes com o intuito de fundar uma associação comercial. É então criada uma comissão para a elaboração dos estatutos. Em 12 de setembro de 1901, pelas 11 horas, realizou-se uma reunião da comissão com o fim de apreciar e deliberar sobre o projeto dos estatutos que foram aprovados por unanimidade. Em 26 de junho de 1903, foi emitido o Alvará Régio que aprova os estatutos da União Comercial de Gondomar. Constituídos por 7 capítulos e 32 artigos, é dado a conhecer aos associados em reunião de 16 de julho de 1903. Em dezembro de 1905, muda o nome para a Associação Comercial e Industrial de Gondomar, conforme o Alvará Régio de 26 desse mês, passando a abarcar duas grandes forças da economia concelhia, a ourivesaria e a marcenaria. Em 1913, ano da mudança da moeda de reis para escudos, foi deliberado em sessão de 23 de julho oficiar-se à Câmara, lembrando a necessidade de instalar um telefone para este Conselho, auxiliando esta associação com alguma coisa para fazer face às despesas. Em 1918, é anunciada à ACIG, por parte do proprietário das instalações que esta ocupava, a decisão de fazer obras com o fim de as adequar ao acolhimento de hóspedes. Não conseguindo resolver esta situação, a ACIG vê-se privada de instalações até ao ano de 1924. Em 1925, a ACIG volta a ter sede. Instala-se numa sala arrendada no primeiro andar de um prédio, localizado no lugar de Boca de Cima, posteriormente chamado de Rua 5 de Outubro, em São Cosme. A primeira reunião na nova sede ocorre no dia 15 de janeiro de 1925. Em 5 de dezembro de 1934, foi pela primeira vez na vida associativa da ACIG eleita em Assembleia Geral uma equipa de corpos gerentes legalmente constituída para exercer funções no ano seguinte. Os corpos gerentes, constituídos por 13 elementos entre efetivos e suplentes, tomaram posse dos respectivos cargos no dia 2 de janeiro de 1935, pelas 16 horas, nas instalações sociais à Rua 5 de Outubro, número 11, em São Cosme, Gondomar. Em reunião de direção de 12 de abril de 1939 e por imposição legislativa, a ACIG dá início à organização do Grêmio Concelhio, a fim da associação passar a ficar integrada na organização corporativa. Em Assembleia de 15 de junho de 1939, foi votada por unanimidade a integração da associação em Grêmio de Comércio. Pelas vantagens que daí advirão, foi também votado o projeto de Estatutos de Grêmio, igualmente por unanimidade. Por alvará de 5 de junho de 1940, do Subsecretário do Estado das Corporações e Previdência Social, são aprovados os Estatutos do Grêmio do Comércio do Concelho de Gondomar. Em sessão de 27 de novembro de 1940, foi deliberado celebrar-se um contrato de arrendamento de um primeiro andar, constituído por duas pequenas divisórias na número 19 da Rua dos Combatentes da Grande Guerra em São Cosme, com a renda mensal de 100 escudos, com efeitos a contar de 1 de janeiro de 1941. Existiam no final do ano de 1944 inscritos no Grêmio 560 sócios. No relatório de exercício referente a esse ano pode ler-se: continuando a situação anormal proveniente da guerra, que veio criar a todos enormes dificuldades, a direção do Grêmio procurou, como em anos anteriores, colaborar nos serviços de racionamento de géneros e na sua justa distribuição pelo comércio e pelo consumidor. Como já foi previsto no ano anterior, as receitas do Grêmio são insuficientes para solver as despesas obrigatórias que nos últimos anos têm aumentado de forma muito sensível. Já foi dado conhecimento do facto ao Conselho Geral a fim de que seja alterado o sistema de cotas. Com a Revolução de Abril de 1974 é desmantelado todo o corporativismo e em novembro do mesmo ano, por unanimidade, o Grêmio dá lugar à Associação Comercial de Gondomar. Em maio de 1978 era dado conhecimento público aos associados da transferência das instalações da Associação Comercial de Gondomar para um prédio no primeiro andar, sito à Rua Marcos dos Santos, número 22, primeiro em São Cosme. A renda estabelecida pelo senhorio foi de 6.500 escudos mensais. Em 1981 foi criado um serviço contencioso com o apoio do nosso consultor jurídico. A sua função específica visava a cobrança de créditos considerados difíceis por parte das firmas associadas em relação a alguns dos seus clientes. Foram ainda alterados os estatutos consoante deliberação em Assembleia Geral de 9 de maio
tendo em vista o alargamento de âmbito. A Associação Comercial de Gondomar passou a designar-se a partir de 15 de agosto como Associação Comercial Industrial de Gondomar, consoante publicação no Boletim de Trabalho e Emprego número 21 dessa data. A 10 de março de 1984 ocorre a inauguração solene da nova sede social, cita à Rua Padre Crispim Gomes Leite, adquirida em parte com as facilidades financeiras concedida pelos seus associados. A informatização dos serviços começa a ganhar forma. Em reunião de 28 de abril de 1992, foi deliberado pela direção ratificar uma decisão da Assembleia Geral no sentido da ASIG subscrever uma cota de 250 mil escudos como sócio fundador do Aeroparque, em construção na Vila da Feira, da responsabilidade da IP, Associação Industrial Portuense. Em reunião de 9 de dezembro, a direção tomou conhecimento do comunicado recebido da IP, dando conta da marcação de Assembleia Geral Extraordinária, na qual, entre outras coisas, a nossa cota com participação no Aeroparque iria sofrer uma sobrevalorização e que o valor iria ser fixado em 1 milhão de escudos. Em Assembleia Geral de 22 de maio de 1998, é apreciada, discutida, votada e aprovada a alteração sob a proposta da direção de 17 de fevereiro dos estatutos vigentes, os quais se encontram publicados na terceira série do BTE, número 14, de 30 de 7 de 1998. Sob proposta do Presidente, a direção deliberou por unanimidade adquirir uma fração de 100 metros quadrados do terceiro andar do Centro Comercial Oliveiras, em São Cosme, Gondomar, dotando a associação com gabinetes distintos para formação profissional e contabilidade e arquivos. Em 1999, por solicitação da Câmara Municipal de Gondomar, são nomeados 2 elementos da direção para integrarem a composição do Conselho Municipal de Proteção Civil. Em reunião de 8 de agosto de 1995, foi pela primeira vez referida a necessidade da obtenção do Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública para a SIG. Porém, dada a morosidade do processo burocrático, só em 18 de abril de 2000 foi reconhecido pelo Presidente do Conselho de Ministros este Estatuto. A 29 de agosto de 2001, em plena comemoração do centenário da SIG, foi atribuída a esta associação a Medalha de Mérito em Ouro da cidade de Gondomar por serviços relevantes na área da promoção e do desenvolvimento da atividade económica. Este galardão foi entregue pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal de Gondomar. Entre 2001 e 2005, a SIG lança-se na organização de diversos certames com vista à divulgação e dinamização do comércio e indústria locais. São exemplo disso a Feira de Mobiliário, o Salão Automóvel, a Multicasa, a Festa da Cerveja. Pela primeira vez, em 2005, é proposta a criação de raiz de uma nova sede para a associação. O projeto é apresentado junto do Ministério da Economia, que acede ao seu financiamento em 30% do valor orçamentado à data. Depois de muitas diligências, a 12 de setembro é então lançada a primeira pedra da nova sede da SIG, da autoria do arquiteto Paulo Horta, na companhia do Major Valentim Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, que, reconhecendo o valor da SIG, entendeu por bem contribuir para o projeto, doando o terreno para a sua construção. O terreno, gentilmente cedido pela autarquia gondomarense, fica situado em pleno coração de Gondomar, entre o Centro de Emprego e o Tribunal de Gondomar. A localização privilegiada demonstra apenas o grau de importância e consideração que a Associação Comercial e Industrial de Gondomar granjeia junto da classe política local. Em termos globais, este projeto de apoio aos empresários de Gondomar ficou orçamentado em cerca de 2 milhões de euros, dos quais a SIG se responsabilizou por 1 milhão e 200 mil euros. Uma vez iniciadas as obras, todas as etapas decorreram na perfeição e de acordo com os timings definidos em contrato. Ressalve-se igualmente o excelente entendimento entre a SIG e a empresa Adão Teixeira Guedes, Sociedade Construtora Limitada. As grandes dimensões deste novo edifício foram ganhando uma especial expressão à medida que os trabalhos avançaram. O grande auditório começa em meados de 2004 a ganhar forma e a cobertura do edifício fica concluída no espaço de poucos meses. A forte cor ocre escolhida para o edifício complementa a imagem moderna e contemporânea que este edifício pretende transmitir. Em 2006, comemorou-se o 105º aniversário da SIG, com a realização de um primeiro jantar no Open Space multifuncional da nova sede, ainda em construção. A entrega das chaves ocorreu no exato dia previsto em contrato, a 31 de maio de 2007, numa pequena cerimónia familiar para a qual foram apenas convidados os elementos da direção e os funcionários da Associação Comercial e Industrial de Gondomar. Finalmente, o novo prédio tem condições para albergar todos os serviços que até à data não eram possíveis de oferecer na sede antiga.
A existência das novas instalações veio igualmente permitir a configuração de uma nova dinâmica empresarial, uma vez que a Associação poderá impulsionar um maior número de atividades vocacionadas para as empresas. A SIG dispõe de um largo leque de informação que visa ajudar os associados a enfrentarem os seus problemas e os novos desafios. A SIG criou condições para oferecer uma série de serviços técnicos aos seus associados, nomeadamente de apoio jurídico, contabilidade, licenciamentos industriais, elaboração dos projetos de investimento e apoio à restauração na área de higiene e segurança alimentar. A direção pode usufruir finalmente de uma sala única e exclusivamente destinada à realização dos trabalhos de gestão associativa. O piso superior da nova sede social está exclusivamente destinado à formação, seguindo uma política de valorização profissional dos recursos humanos, defendida há largos anos pela instituição. O auditório, com capacidade para 163 lugares sentados e uma área útil de aproximadamente 200 metros quadrados, foi primordialmente pensado para receber os associados durante as Assembleias Gerais, mas serve igualmente à realização de todo o tipo de iniciativas externas, nomeadamente reuniões empresariais, seminários, congressos, festas e encontros entre entidades locais, nacionais e internacionais. Numa perfeita ligação entre espaços abertos e fechados, a cafetaria é caracterizada por um ambiente colorido, jovem e aprazível, tanto para os funcionários como para os formandos, formadores e associados que passarão a usufruir das instalações da ASIG. O piso inferior, com 300 metros quadrados, um espaço amplo e aberto, está destinado a exposições, cocktails e outros eventos similares. A ASIG tem todas as condições necessárias para receber pessoas com dificuldades ou deficiências motoras. Para isso, foram instaladas rampas de acesso, instalações sanitárias para deficientes e elevador que percorre os 3 pisos. A estética do interior encontra-se em perfeita consonância com as características exteriores do edifício, primando pelo aproveitamento da luz natural, a elegância das formas abstratas e a dicotomia entre as cores fortes e a serenidade das linhas direitas. Os pormenores arquitetónicos de exterior, onde o design contemporâneo do edifício de cor ocre e o verde dos jardins se mistura, são pormenores únicos que tornam esta sede peculiar entre as suas congêneres. ASIG, uma associação com futuro.